Amém, meus irmãos? Hoje, na verdade, não só hoje, essa semana que se passou foi uma semana realmente, como é que eu posso dizer isso? Muito tremenda na minha vida. Porque desde o culto de quarta-feira o Senhor tem ministrado ao meu coração. Quem estava aqui no culto de quarta-feira? Quem veio? Quem veio viu como é que foi. Foi tremendo. Só que não somente isso. Sexta-feira, as nossas reuniões de oração. Igreja, vocês que não estão vendo, vocês estão perdendo um mover muito sobrenatural. E é um mover que vem do céu. Amém? Sábado de jovens foi tremendo também. Estou falando isso porque vocês precisam saber. A igreja precisa entender o que está acontecendo. E hoje de manhã, meus amigos, hoje de manhã foi um negócio assim, só Deus sabe o que quem estava aqui viveu, quem estava aqui experimentou. E hoje de manhã o pastor Rosemir trouxe uma palavra que muito me impactou, de verdade. Onde nessa palavra ele dizia, quer ver? Eu até anotei aqui, eu tinha mostrado para ele, eu tinha anotado. Não sei se eu vou conseguir achar aqui não. Um momento, meus irmãos. Mas onde ele dizia que quem ama, paga o preço. Quem ama, paga o preço. E nós estamos vindo de uma sequência de pregações, de ministrações, a qual o Senhor tem falado muito ao meu coração, o Senhor tem ministrado muito em mim, onde Ele tem falado sobre redenção, perdão dos pecados, onde Ele tem falado sobre obediência, onde Ele tem falado sobre confiança. E eu comecei a ler um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? E quando eu comecei a ler esse livro, parece que veio assim, foi uma bomba, bum, em mim. E o Senhor me despertou e eu comecei a entender, caraca, é isso aqui que está acontecendo na nossa igreja. Muito se fala sobre a palavra avivamento, muito se usa essa palavra nas igrejas do Brasil e no mundo todo. As pessoas enchem estádios, as pessoas lotam conferências, o pessoal paga um valor muito alto, 200, 500 reais para poder ir. Vai lá, eu creio que desfrutam da presença de Deus, mas essa palavra ela está muito desgastada. Avivamento, avivamento, avivamento. Porque as pessoas acham que avivamento é quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, é quando ele vem sobre a igreja. Só que não se trata somente de... Oh meu filho, obrigado. Amém. Só que não se trata só de falar em línguas, não se trata só de receber dons de Deus, não se trata somente dessas coisas, mas o avivamento nos leva ao arrependimento que nos leva a estar diante do altar de Deus em adoração ao Senhor 24 horas por dia. Vocês conseguiram entender? Amém? Avivamento nos leva para esse lugar de devoção, de entrega, de obediência ao Senhor. E a pergunta que eu quero começar fazendo nessa palavra é: quando viemos à igreja, o que nós estamos buscando? O que nós estamos buscando? Há tantas teologias mundo afora, há tantas coisas mundo afora dentro das igrejas. As pessoas por muitas das vezes vêm querendo receber bênçãos. Não é errado querer receber bênçãos do Senhor, de maneira alguma, porque o nosso Deus ele tem promessas para serem cumpridas na nossa vida. Só que, às vezes nós colocamos o nosso coração tanto nisso, que nós nos esquecemos de nos entregar. Entregar a nossa adoração, entregar a nossa obediência, entregar a nossa devoção ao Senhor. Vocês estão entendendo? E esse mover que Deus tem feito na nossa igreja, é um mover que ele nasce de muita oração, principalmente por parte do pastor Rosemir, que quem conhece sabe o quanto esse homem ora, e nasce nesse lugar de clamor. Nesse livro que eu estava lendo, eu li sobre Elias e alguns profetas, e eu fui realmente impactado. Elias ele é levantado numa nação, em um tempo, em uma geração que precisava ser confrontada por Deus,
porque eles haviam se desviado dos caminhos do Senhor, estavam adorando a outros deuses. E sabe o que Elias fez? Elias se colocou na brecha, ele se colocou nesse lugar de falar: Senhor, eu clamarei por eles, eu chorarei por eles, eu irei pedir perdão pelos pecados deles. Aí você pensa, mas onde é que eu entro nisso? Uai, meu irmão, é por você que se ora, é pela sua vida que se clama. E o Senhor, Ele está rompendo, o Senhor está fazendo algo sobre essa igreja, o Senhor tem feito algo sobrenatural em nosso meio, moveres do Espírito, restauração de lares, eu creio que curas, o Senhor abrindo as portas. Só que falta uma coisa ainda. Ainda falta uma coisa para que nós possamos romper ainda mais. A nossa capacidade nos deixa incapacitados diante de Deus. Ixi, eu vi um ponto de interrogação no punhado de gente aqui agora. Como assim, Marcelo Augusto? A nossa capacidade nos deixa incapacitados diante de Deus. Porque a nossa capacidade, a gente acaba fazendo e agindo com a nossa força, com a força do nosso próprio braço. E isso incapacita Deus de agir na nossa vida. Não permite com que Deus haja, porque se nós tomamos o controle da mão dele, como que Deus vai agir? Como que Deus vai fazer? Como que Deus vai se mover? Como que Deus vai curar? Como que Deus vai derramar a palavra dele sobre mim? Eu falei certa vez, palavras que têm ministrado ao meu coração, justamente o prudente e o insensato, descrito em Mateus 7:24, onde aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e não as põe em prática, é como um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia, e quando vem a chuva, o que acontece? Ela cai. Não permanece de pé. E o Senhor tem ministrado ao coração desta igreja sobre obediência. João 14, 23, está escrito: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Olha o que o Senhor está falando. E aquele que ama o Senhor, ele paga o preço. Quem ama o Senhor, paga o preço. Então eu te pergunto nessa noite, será que você de fato tem amado o seu Deus? Porque dizer que ama, até eu disse por um tempo, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Só que eu ainda não tinha entendido a dimensão que é isso. Se eu amo o Senhor, a minha vida está entregue diante do altar dele, de tal modo que é Ele quem comanda. Não sou eu quem decido o meu próximo passo, é Ele. E eu falei agorinha, mas o que é isso que está faltando nessa igreja, na nova comunidade cristã, para que de fato venha romper? Porque o Senhor, Ele quer nos avivar. Houve em 1904 um avivamento no país de Gales, e esse avivamento ele é gerado por Evan Roberts, um cara que, por ver o país como estava, ele começou a orar. E sabe o que ele fez, pastor Rosemir? Ele começou a ir em todas as reuniões de oração que tinha na igreja dele, e ele orava. E ele orava, ele clamava: Senhor, faz mais uma vez, faz de novo. John Wesley, no ano de acho que, se eu não estiver enganado, 1700, o cara viu como estava o Reino Unido e se colocou na posição de: vou orar por essa nação. E também é dito na história dele que ele se reunia com amigos, com os irmãos, com pessoas para orar. Será que vocês estão entendendo onde eu quero chegar?
Achei bem interessante que esse Evan Roberts, do avivamento no país de Gales, ficou orando, até que a nação dele começou a ser avivada. Esse cara, ele enfatizou 4 pontos fundamentais para o avivamento. É muito engraçado isso, porque é justamente essa série de pregações que o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja, são esses 4 pontos. A confissão aberta de qualquer pecado não confessado, redenção. O abandono de qualquer ato duvidoso, a necessidade de obedecer e a confissão de Cristo abertamente. Como assim, Marcelo? Um dos primeiros pontos é nós sermos limpos dos nossos pecados. Devemos pedir perdão pelos nossos pecados. A partir do momento que nós somos perdoados, que nós confessamos e que nós abandonamos os nossos atos duvidosos, nós vamos entrar em um lugar de obediência, onde nós iremos obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos. E, consequentemente, nós iremos confessar a Cristo abertamente. As pessoas, quando olharem para nós no nosso dia a dia, não verão mais a nós, verão a Cristo. E nós declararemos que Cristo é o nosso único Senhor, Salvador e Redentor. Pois Ele é. A gente tem visto. Não há Deus como o nosso. Não há ninguém mais poderoso que Ele. Ninguém maior do que Ele. Pelo amor de Deus, gente, olha isso que a gente desfrutou hoje. Esse poder, essa unção. Isso não provém de nenhum homem, de ninguém que está aqui em cima desse altar, provém dEle. Só que, quem ama, paga um preço. E a gente que está aqui em cima, a gente tem pagado um preço. Para que isso chegue até a vida de vocês. E não é mérito nosso, não. É mérito de Deus. Porque, sinceramente, igreja, sinceramente, meus irmãos, sabe qual que é o desejo do meu coração quando eu olho para esses bancos vazios? É que estejam cheios de pessoas. Que essa igreja não caiba de pessoas, mas para que venham desfrutar da glória de Deus e da presença de Deus. Hoje, quando eu olho para vocês, sabe o que eu fico aqui declarando na minha própria mente, no meu próprio coração? Deus, derrama mais, faz eles verem, faz eles desfrutarem, faz eles experimentarem dessa glória, dessa presença. Gente, quão tremendo é Moisés ter subido no monte, a glória de Deus ter resplandecido sobre o cara descer do monte brilhando. Elias ter sido levado por Deus, tomado por Deus, porque o cara obedeceu e amou e se entregou. Quão tremendo é isso. E lá em Tiago 4, versículo de número 13, está escrito: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E sabe o que o Senhor quer falar para a igreja esta noite? Porque vocês não oram em espírito e em verdade. Porque vocês não buscam mais. Porque só vir aqui nos cultos uma vez na semana, 2 vezes na semana, para esquentar banco, está valendo o quê? Se nós agimos dessa forma, estamos sendo ingratos. Estamos cuspindo no prato em que comemos. Porque Jesus pagou um alto preço por nós. E como
Como que nós fazemos da casa de Deus um lugar onde a gente só vem para bater o ponto? Como? Ei, o Senhor, eu creio, eu tão somente creio, que o Senhor já fez grandes coisas na vida de cada um que aqui está. E a gente deveria ser grato só pelo fato de Cristo ter morrido na cruz. Mas por muitas das vezes nós não achamos que isso é suficiente. E acabamos tendo essa necessidade de querer mais. E mais, e mais, e mais. Ok, o Senhor pode derramar mais sobre nós da unção e da presença dEle. Mas é se estivermos com o coração no lugar certo. E Deus só não está fazendo mais aqui, porque Ele quer. E eu creio que Ele vai. A cada dia que se passa, Ele já tem feito. Mas o Senhor quer despertar vocês, cada um de vocês que estão aqui sentados, para orarem mais. Para orarem e confiarem no Senhor mais. E mais. E mais, e mais. É um exercício. É um exercício de fé. Todos os dias nos levantarmos, falarmos: Senhor, eis-me aqui, o meu dia está em Tuas mãos. Cada passo meu está em Tuas mãos. O Senhor, Ele quer fazer mais. Mas por que que você ainda fica segurando esse controle? Entrega na mão dEle. Quando nós vamos ver o avivamento de Deus sobre outros lugares, sobre estes países, nós veremos que primeiro veio o arrependimento. Se não houver arrependimento, o seu coração, na verdade, se não houver arrependimento, como Cristo estará no seu coração? Veremos a necessidade de obedecer, devemos obedecê-lo com tudo que temos e com tudo que somos. Meu Deus, a gente está vivendo um tempo em que quando se olha para os outros lugares, para as outras igrejas, cadê a manifestação da glória de Deus? Cadê as pessoas sendo curadas? Cadê as pessoas sendo libertas? Cadê as pessoas sendo transformadas pela glória de Deus? Nós somos chamados para gerar salvação nesse mundo, para gerar frutos. E como? Como que nós nos dizemos cristãos e não exalamos dessa presença? Ou melhor, por quê? Porque Deus ainda não é prioridade na sua vida. Porque se Ele for a prioridade do seu dia, Ele tem que ser o primeiro e o último do seu dia. E não somente isso, mas durante o dia todo também. Se Ele não é prioridade para você, como que você quer ser usado? Aí você fala: mas eu não quero ser usado, então o que você está fazendo aqui? Eu estou sendo bem sincero. Porque eu fui confrontado por isso. Eu fui confrontado por essa palavra. O que você está fazendo aqui? O meu alvo, certamente, é morar no céu, na glória com o Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso, é levar pessoas comigo. E vocês querem um exemplo melhor do que o pastor Rosemir para a gente olhar? Eu falo com o meu coração rasgado, pastor, diante do Senhor. As histórias que o Senhor conta, histórias sobrenaturais, histórias poderosas de pessoas sendo libertas. Eu, sem brincadeira nenhuma, quando eu escuto essas histórias, eu falo: eu quero viver isso. Porque tem um mundo lá fora que precisa disso. Às vezes você mesmo precisa mais. Às vezes você está aqui hoje com o seu coração sem entender direito para onde você vai, o que você tem que fazer.
E eu digo, meu irmão, minha irmã, há um Deus Todo-Poderoso que te chama. Há um Deus Todo-Poderoso que te chama pelo nome, para te tirar das garras da morte, para te tirar desse lugar onde você está, de miséria, de angústia, de tristeza e dúvida. Sabe por quê? Eu tenho experimentado de uma satisfação tão grande nesses últimos dias, porque eu estou satisfeito com aquilo que Deus está fazendo. E é isso que Deus quer que a igreja desfrute. Mas para isso é necessário essa igreja que ora, essa igreja que obedece, essa igreja que busca com todo o coração a presença do Senhor. Ei, estamos nos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Eu acho que não é nem preciso eu falar as atrocidades que nós temos visto mundo afora. As atrocidades dentro das escolas, dentro das universidades, as atrocidades dentro desses shows que esse pessoal faz aos deuses deles, aos ídolos deles. E sabe o que o Senhor quer fazer? Restaurar o altar de adoração dele, restaurar o templo de adoração a Ele. Gente, a nuvem está passando, e quem está andando debaixo dela está experimentando. E quem escolheu andar debaixo dela, seguir a palavra do Senhor, está experimentando e vai viver mais disso. Só que a glória não é aqui, a glória não é para cá. A glória é para Ele, é dele. E a nossa recompensa maior está no reino dos céus. Coloque isso no seu coração. O Senhor está chamando uma igreja, o Senhor está chamando um povo limpo, justificado pelo sangue, para viver algo sobrenatural na presença dEle. O Senhor está te chamando nessa noite, para orar, para obedecer. Deus não quer ser apenas o nosso sócio, Ele quer ser o nosso proprietário. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, Ele é tudo, Ele é a nossa razão. O que seríamos de nós sem esse Deus? O que seríamos de nós sem esse Deus? E eu digo mais, que liberdade nós temos para adorar o Senhor nessa nação, ainda. Nesse livro, Porque Tarde o Pleno Avivamento, ele traz alguns dados sobre a China, Coreia, países da Ásia, de milhões, bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho de Cristo. E de pessoas que buscam a presença de Deus, mas com o risco de ser preso e morto. Aí a gente está tão acostumado com toda essa liberdade, que isso nem passa pela nossa cabeça. Nem passa pela nossa cabeça. Aí o irmão vem aqui dentro do templo, ele reclama do ar-condicionado, ele reclama do som, ele reclama da iluminação, ele reclama da cor das paredes, ele reclama da cor de tudo, arruma tudo para reclamar, qualquer coisa para reclamar. Enquanto os nossos irmãos na Argentina, vocês já viram como eles adoram, na área de uma casa, dentro da prisão, em lugares inóspitos, pessoas na África, chão batido, poeira, com o risco de chegar qualquer milícia, qualquer coisa e meter bala neles. Certa vez eu ouvi a história de uma igreja que os obreiros ficavam armados na porta, na África, porque o risco de chegar aquele pessoal nos carros e meter bala e matar todo mundo é muito alto. A Coreia do Norte,
Pensa na Coreia do Norte, um país que ninguém sabe como é que é lá dentro, direito. Descobriu que é cristão, meu irmão, é uma bala no meio da testa. Tem nem chance de falar Pindamonhangaba. Morreu. Que igreja que é essa? Que dorme. Hoje, enquanto eu estava no carro com a Franciele, a gente conversava sobre algo. Aí o Lucas Daniel comentou um negócio, quem dera ter muito dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, lá na igreja. E eu entendi algo, Deus não precisa de muito para fazer. Deus só precisa de um coração disposto, de um coração entregue, de um coração que está queimando por Ele. E o Senhor quer levantar em nosso meio homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que irão falar do Senhor por onde quer que passarem. É isso que o Jesus Cristo deixa para nós: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aí você fala, não, mas eu não vou para o mundo todo, não. Não quero ser missionário, não, meu irmão, sua casa é o seu mundo. O seu trabalho é o seu mundo, a sua universidade é o seu mundo, a sua escola é o seu mundo. Sabe qual que é um dos maiores problemas dessa geração, pelo menos da minha geração? É que retém tudo para si, quer juntar todo o conhecimento, toda a unção, tudo para si mesmo, e não passa adiante, e não derrama. Não foi para isso que fomos chamados. Deus não quer ser apenas nosso sócio, Ele quer ser o nosso proprietário. E tudo quanto fizermos, e tudo quanto falarmos, por onde andarmos, Ele ver a glória, as pessoas verem a glória dEle resplandecendo sobre nós. O povo, quando se afasta de Deus, perece e morre. E o Senhor, Ele está nos chamando para esse lugar de devoção, obediência, confissão e entrega. E é o clássico que eu torno a falar mais uma vez: feijão e arroz do crente. A oração, o jejum e a leitura da Bíblia. Nem o feijão com arroz a igreja faz direito. Mas perde horas e horas e horas e horas com outras coisas. Perde horas e horas e horas com Netflix, com internet, fazendo outras coisas, porque Deus não é prioridade. Mas que bênção se Deus é prioridade na sua vida. Mas misericórdia se Deus não é prioridade na sua vida. Que a partir de hoje Ele possa ser prioridade na sua vida. Por quê? Não só porque Ele merece, mas porque Ele é tudo. Quando a gente vai ver a história dessas pessoas, eu estava viajando nisso hoje. Eu anotei aqui Abraão, Moisés, Davi, Daniel, Elias, profeta Samuel. A mãe do profeta Samuel, Ana, orou por ele. Ela apresentou ele ao Senhor e orou e declarou palavras de bênção sobre ele. O profeta Isaías, João Batista, a voz que clama no deserto. Jesus, Paulo e esses outros pessoas que vieram mais recente, como o próprio Evan Roberts, lá do país de Gales, John Wesley, Billy Graham. É muito interessante a história de Billy Graham, porque ele vai até o Reino Unido, onde John Wesley morava, ali onde ele ficava, no quarto de John Wesley, que no ano de 1700 foi um grande avivalista, exalou da presença de Deus, multidões paravam para ouvir a mensagem que ele carregava. Billy Graham vai num quarto dele, no mesmo lugar onde ele orava, se ajoelha, e sabe o que é que o cara pede?
ele diz: Deus, faz mais uma vez. E o meu coração, desde sexta-feira agora, que o Senhor me trouxe revelações absurdas, coisas tremendas, tem clamado: faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez em nosso meio, faz mais uma vez na nação brasileira, no estado de Goiás. Nós precisamos, o mundo precisa ouvir a palavra de Deus. Todos esses homens, todas essas pessoas que a gente vai ver, que eram cheios da presença, que exalavam, que transbordavam da presença de Deus, todos oraram, clamaram, obedeceram, se entregaram. Aí você fala: Marcelo, isso é para eles, não é para mim não. Pelo amor de Deus, irmão. O seu Deus é um Deus poderoso. O seu Deus é um Deus que move montanhas. O seu Deus é o Deus que te chamou para uma obra nesse mundo. O seu Deus é o Deus que te chamou para pregar e falar do amor e da presença dEle. Não é só para reter para si, não. Não é só para ficar calado, não. Não é só para vir na igreja assistir o culto e ficar olhando para as paredes, não. É para se entregar. É para adorar. Sabe por quê? Quando você está orando por outra pessoa, quando você está clamando, quando você está se dispondo a viver aquilo que Deus tem para você, Ele vai fazer na sua vida, mesmo sem você pedir. Ele vai fazer, porque Ele conhece a sua necessidade. E entenda, Deus, Ele é um Deus que Ele age nas necessidades. Ele vai dar na medida certa, sempre na hora certa. Mas se nós estivermos nesse lugar, se nós estivermos nesse lugar de entrega, meu Deus, misericórdia, igreja, misericórdia. Ultimamente eu tenho pensado tanto sobre essa geração, sobre a minha geração, os jovens, os adolescentes, as crianças, que têm sofrido tantos ataques de Satanás, na área sexual, o diabo tentando destruir os lares. Estamos nos últimos dias e eu fico pensando: Senhor, como que eu posso fazer? O que eu posso fazer, Deus? Eu tenho me colocado nesse lugar de: meu Deus, me usa. É apesar de mim, não é porque eu mereço, não, eu não mereço nada disso. Somos merecedores do inferno, mas a graça e a glória de Deus a glória dele é tão poderosa, que Ele nos chama pelo nome, Ele diz: venha. Ele diz: venha. E eu clamo e eu choro por essa nação e por essa geração, porque eu quero ver Deus agindo mais uma vez, e eu quero ver Deus agindo mais uma vez em nosso meio. Isso aqui que vocês veem aqui em cima não é performance não, ai de mim se eu vier aqui em cima para fazer show, ai de mim se eu vier aqui em cima para poder mostrar o meu ego. Não estou aqui para isso. Eu olho para essa igreja e eu anseio que a glória encha de um tal modo que nós não conseguimos ficar de pé. Eu oro e anseio para que os nossos corações entrem nesse lugar de devoção e de entrega e de obediência, porque eu sei que não é fácil, mas Deus, eu quero te obedecer. Deus, eu quero te amar acima de todas as coisas. Deus, eu quero te respeitar acima de todas as coisas, e eu quero te honrar, porque Ele merece toda honra, toda glória, toda graça. E tem pessoas que precisam, pessoas do seu lado que precisam. Às vezes o seu chamado não é para as nações, às vezes o seu chamado é para o seu lar,
Às vezes o seu chamado é justamente para o seu trabalho. Se posicione. Às vezes o seu chamado é para esta igreja. Se posicione. Chega. O tema da palavra, agora que eu cheguei no tema da palavra, que é: Ele não quer um povo omisso. Ele não quer uma igreja omissa. Misericórdia. Ai de nós, se formos omissos. Ai de nós, se formos omissos. O Senhor tem uma obra grandiosa e poderosa para esse lugar. E eu vou perguntar, e eu quero que você seja sincero. Quero que você seja sincero. Você quer viver isso? Você quer viver essa vida de entrega? Você quer viver essa vida de obediência a Deus? Essa vida de redenção? Às vezes isso vai te custar coisas. Vai te custar amizades, pode te custar bens, mas eu te digo, a glória de Deus é maior do que qualquer coisa. Quero chamar o ministério de louvor aqui nesse momento.